Senhores, uma excelente semana aí a todos, né, após as manifestações, né, que bateram recorde, né? Desde as diretas já, né? A gente não via. Todos os recordes possíveis e esperados. O que você achou do cálculo da Datafolha? Datafolha, né? 500 mil ali. 500 mil. 500 mil acho que é só na paralela ali, né? Pô, cara, 500 mil chegou a ser absurdo, porque a comparação com as passadas você viu o número de pessoas, mas tudo bem. E teve também a convenção do PMDB, né, no sábado, onde eu particularmente, quem me acompanha até pelo Face, eu escrevi que eles colocaram 30 dias, mas após as manifestações recordes ontem, acho que bem antes de 30 dias ele sai do governo. Então, mas o que mais chama a atenção, né, é que a Bolsa hoje, eu até esperava que a Bolsa fosse subir e o dólar cair. Mas, pelo visto, o mercado está achando que a Bolsa, boa parte disso está precificado, né, Kim? Eu acho que era uma variável extremamente importante, né, para olhar no fim de semana e tudo levava a crer que a gente ia ter um fluxo, alguma coisa nesse sentido, porque realmente é um insumo importante ali para o Congresso, né? Claro. Porque se não tem manifestação, realmente o apelo do impeachment fica muito ruim para o Congresso, mas realmente foi muito forte. De qualquer forma, realmente o pessoal parece que já se posicionou, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente não viu uma questão muito forte com bolsa nem com dólar. E até estranho porque lá fora também não estava tão forte. As moedas, de fato, estavam desvalorizando com relação ao dólar, mas foi um movimento um pouquinho atípico ali. O pessoal pergunta qual seria o motivo do PMB ficar 30 dias no governo. Não, ele falou na convenção, como ele não sabia como é que ia ser a manifestação, é que ele fala que sai, manifestação é fraca, ele fala, poxa, não tem, as ruas não estão tão fortes assim, né, as manifestações. Então ele esperou, a convenção era um dia antes da manifestação marcada. Pô, só lembrando, gente, na quinta-feira aqui em São Paulo choveu que não chovia não sei quantos anos. Há 11 anos não... Por que eu estou dizendo isso? Depois eu vou explicar, mas o Rio de Janeiro e o Pinheiros não transbordavam há 11 anos. Né? Houve 25, 26 mortes, infelizmente, aqui na Grande São Paulo. Né? Se aquela chuva acontecesse da quinta para sexta ontem, esquece manifestação em São Paulo. Como no Rio de Janeiro, uma chuva também no sábado para domingo, com enchentes, tudo. Se acontecesse no domingo, provavelmente seria muito menor. Então tinha um imponderável ali da natureza, né, óbvio, do tempo, do clima, que acabou sendo benéfico, né? Não choveu, tudo isso, ou chuva muito fraca, não teve esse problema. Então o PMDB também estava esperando. E agora, o Lula, ex-presidente, estava esperando também, assume o ministério ou não. Quer dizer, se ele assume na sexta, eu diria que as manifestações seriam maiores ainda. E ele impulsionou também essas manifestações quando ele falou que ele era uma jararaca. Né? Que tinha até em Maceió, botaram o jarareco. Que era uma jararaca com a cabeça do Lula, uma jararaca preta e branca, a cabeça do Lula, que ele falou, né? Quer dizer, ele se comparando a um bicho peçonhento a uma cobra, né? Ao invés de se comparar a uma fênix, poderia ressurgir das cinzas, não, eles se comparam a uma cobra que não deram na cabeça, então não mataram a cobra vai voltar. Então fica muito difícil a situação, aumenta a probabilidade de impeachment, sim. Nós soltamos outra pesquisa hoje, sobre bolsa, para onde iria bolsa, dólar, e se aumentou a probabilidade de impeachment. A gente já está vendo pelas respostas, sim, está aumentando a probabilidade de impeachment. Então, não acredito que o PMDB espere 30 dias, mas ele tem que se articular em torno disso. Como é que ficaria? Vai vir um acordo político com outros partidos, ele sai da base, né, e tem outros, tem que conversar com a Dilma, tem que alinhar. A gente estava discutindo isso agora, né? Quer dizer, será que se a Dilma falar agora, eu fico aqui de lado, eu viro rainha da Inglaterra, vocês tocam? Difícil para o PMDB aceitar isso agora, né? Então... Agora, realmente, depois de tudo que a gente soube aí dessa manifestação, estão falando que é o aviso prévio só, que eles vão, em algum momento, desembarcar ali. É isso aí. Já está respondendo, tem uma pergunta, o Felipe falou, Celso, Banco do Brasil, você disse que duplicaria o valor. Sim, obrigado até pela lembrança. A gente sempre falou assim, se tivesse que ter um ativo para pegar essa alta, seria Banco do Brasil, não Petrobras. E Banco do Brasil vem andando muito mais do que Petrobras, porque ali você ainda tem um valuation, né? Apesar que a gente discutiu com o almoço de 10 na sexta-feira, que tem que parar de andar Banco do Brasil. Talvez ela ande mais rápido no primeiro momento, mas tem um teto de valuation, né? Uma hora.
Isso aí. Então agora eu já não carregaria Banco do Brasil. Acho que já está precificando muita coisa, está precificando já o impeachment. Tem que tomar um certo cuidado porque o valuation fugiu agora. Então não teriam nesse cenário não. Mas vamos lá, vamos falar da carteira, que hoje é o SPConnect para falar da carteira recomendada semanal. E a gente responde outras perguntas depois também, tá ok? Boa. Falar rapidamente aqui da nossa carteira comprada semanal. Como sempre, a gente comenta primeiro a rentabilidade. Essa rentabilidade a gente foi muito bem, porque se a gente lembrar, a gente fez aquela mudança ali e até de forma ágil, a gente reduziu nossa exposição a dólar e aumentou nosso beta político ali e beta com o índice. Então, na semana, a gente tirou 4 pontos percentuais do Ibov. Então, na semana, a carteira subiu 4,4 e o Ibov em torno de 0,3. Falando especificamente dos papéis, o destaque positivo, com certeza, fica com BB Seguridade e BVMF. BB Seguridade, que a gente tem 25% do portfólio, subiu 10,7% na semana, enquanto o BVMF, que a gente tem 15%, subiu 14,2%. Destaque negativo para Ambev e Cielo, ambas caindo em torno de 5%, mas realmente a maior parte do portfólio performando bem, por isso a gente tirou 4 pontos percentuais do índice essa semana. Em 2016, a gente ainda um pouco atrás, a carteira, o índice sobe em torno de 13, a carteira em torno de 6,60 no ano, tá? Então a gente continua com essa cabeça de agora ter um beta maior, né? Ali a gente ainda não colocou o dólar e por conta de todo esse fluxo que a gente ainda deve ver com o desdobramento da Lava Jato e impeachment. Lembrando que essa semana talvez a gente tenha mais informações sobre impeachment, o STF vai comentar um pouco mais sobre o rito e o Cunha já falou que vai dar entrada no processo. Bom, é isso, né, em termos de rentabilidade. Em termos de troca, a gente fez uma troca simples ali, a gente reduziu nossa posição de Cielo, o Celso até pode comentar melhor daqui a pouquinho, e aumentou, e na verdade a gente colocou Bradesco, então a gente reduzindo 8% de Cielo e colocando 8% em Bradesco. No final das contas reduzir em um papel que é Cielo, que a gente tem uma perspectiva um pouquinho pior, talvez, e aumentar o nosso beta ali, colocando em Bradesco, que em termos de valuation ainda está para trás de Itaú. Então essa mudança marginal ali só, aumentando o beta, o resto fica igual à nossa carteira. Isso, então até falando sobre isso, Cielo, né, piorou por conta da uma possível regulamentação do setor que não é regulado. Essa venda da Elavon, né, que é do Citi, demonstrou isso, né, que o órgão regulador está vendo que não tem como entrar com competição aqui, né, essa é a grande verdade. Por que o Itaú fechou a Redcar? Porque ele vou ficar deixando esses dados abertos, o governo está vendo. Quando você é uma empresa aberta, você divulga muito mais dados, né, do que de uma empresa fechada. Essa é a grande verdade. O mercado exige isso. E aí a Itaú resolveu fechar a Redcar. Os dois grandes competidores nesse setor, né, você tem a Redcar e a Cielo. Então todo mundo que tenta entrar não consegue ganhar capilaridade. Né? Agora essa maquininha, a própria da maquininha da UOL lá, com a moderninha. Quer dizer, tá focando num varejo muito pequenininho, tal, não vai conseguir entrar, você não vai ver ela entrando no Pão de Açúcar, em outros lugares. Quer dizer, a máquina, a parte de processamento tem que funcionar, tem investimento alto em sistemas, então o governo pode sim regular. Então a gente resolveu, apesar do valuation agora, ter crescimento de receita, Cielo, tudo isso, é uma maneira de a gente ter uma exposição a varejo. É um cenário de, primeiro, governança também corporativa e, segundo, esse cenário de regulação. Então, a gente prefere reduzir e aumentar a exposição a Bradesco. Tinha ficado para trás em relação ao Itaú. Não é mais uma barganha, que a gente até divulgava bastante aqui. Itaú e Bradesco estavam extremamente baratos, mas a gente acha que está num cenário interessante ainda assim. Falando aqui, o Jararaca que está falando finalmente, Celso recomendando o Brasil. Não, a gente falava até de ter Bradesco, só que a gente preferia Itaú. Agora a gente resolveu não tirar de Itaú, mas sim adicionar a Bradesco. Um pouco a parte de bancos, né? Com 8%. Não é nada muito expressivo. Não. E Helder, obrigado aí. Me acompanha pelo Face, eu tento
né, ter mais do que eu acho, né? Eu dou minha opinião, mas é muito mais, tento ser, não falando tanto assim, falo de política, mas não se é esse ou daquele lado, mas sim independente, né? Tanto é que eu não concordo e não concordei, né, com a participação tanto da Marta Suplicy, quanto Geraldo Alckmin, quanto o Aécio tentando falar na manifestação, dado que eles não se posicionavam antes, né? Imagina também a própria Marina, se ela vai, quer dizer, faz sentido algum, não está se posicionando, é contra impeachment, tudo isso aí, quer ir lá numa manifestação como essa, então isso só mostra assim que a população, ela quer novas lideranças aí, o surgimento de novas lideranças nesse cenário. Mas vamos responder as perguntas. O que a gente acha de Ambev? Ambev segue na carteira. Ambev entra muito mais como um hedge, né? Se a bolsa está num cenário binário. Ou ela vai para 60 mil pontos ou ela vai para 40 mil pontos. Por quê? Ou ele já precifica uma boa parte desse processo de impeachment, mas se ele não ocorrer, ela pode sim voltar para 40. Se ele ocorrer, ela pode ir para 60 e o dólar pode ir para casa de 3,30, 3,40, acho que poderia. Então, a Ambev é muito mais, eu não vejo um upside muito grande para ela, mas também eu não vejo porque ela sofrer num cenário que a bolsa acaba caindo 20%. Pode sim cair 20%, né? Pode. Esse é o nosso receio. Acho que está um espaço maior para subir do que para cair. Senão a gente teria ativos mais de proteção na carteira. Hoje a gente tem ativos que são extremamente beneficiados numa queda de juros para frente, por conta de queda de inadimplência, custo de capital das empresas. Mas olhando sempre, empresas bem geridas, boas empresas com retorno. BVMF entrou por valuation, mas também por fluxo. Esse foi um ativo que a gente sempre citou aqui. Banco do Brasil andaria? Andaria. Ah, mas vocês se arrependem de não ter colocado o Banco do Brasil que andaria mais? Não, porque o fundamento poderia acontecer um problema e aí eu não justificaria. É sempre a preocupação com o investidor. Então, nesse caso, a gente prefere o BVMF. Está tendo um fluxo para a Bolsa, melhorando. A gente está vendo aí hoje projetado quase 9 bilhões, quase que dobrou o fluxo para a Bolsa e tende a continuar. Mesmo não tendo impeachment, esse fluxo tende a continuar, né, Kim? Porque vai ficar naquele negócio, tem, não tem, vai, não vai. A gente vai ter mais desdobramento da Lava Jato. Sim. Também, então... É uma maneira de pegar bem isso, né? E vocês acham que a probabilidade de impeachment até meados desse ano é maior do que 50%? Minha opinião, SMP, sim. Também. Meados desse ano. Probabilidade de impeachment, de processo, abertura, sim. De acontecer, mas acho que se acontecer no segundo semestre. Acho que... Tá muito curtinho agora, 3 meses. Mas né? as informações vão começar já. É isso aí. Caso as mudanças de definições políticas atrasem, quais setores devem desenvolver primeiro esse rally que a Bolsa teve nas últimas semanas? Vamos falar de empresas, Petrobras, siderúrgicas, BBAS, BMF, Itaú, Bradesco. Não é só porque a gente tem, né, que a gente vai falar. Itaú e Bradesco vai devolver. Que se beneficiariam provavelmente com o dólar subiria seriam Papel Celulose e Embraer. O que ainda está barato tem valuation para possível compra ativos para médio prazo. Bancos ainda, né? Setor financeiro não é barato. Tudo ficou mais caro agora. Pensa assim, a bolsa está negociando a 12,7 vezes lucro. O médio é 11 vezes, está 15% de prêmio. Então hoje não tem mais molezinha. Né? Então esse é o problema. Tem o Fibra, Suzano e Embraer na carteira com prejuízo. Será que é melhor realizá-lo ou seguro por enquanto? Olha, depende da sua visão, né? Se você quer aproveitar um pouco desse fluxo, etc., talvez seja uma boa reduzir, que foi o que a gente fez, só que a gente fez há algum tempo atrás já. Que é a nossa cabeça, né? Em termos de valuation, Fibra, Suzano, Embraer estão chamando muita atenção, mas é difícil você brigar contra fluxo. Então, de novo, se a gente for ver ali na probabilidade, tem mais probabilidade de ter mais informações pró-impeachment do que contra. Isso tende a beneficiar o mercado, dólar tende a ficar pressionado, isso aí tende a ser ruim para a Fibra, Suzano e Embraer. Então tem que respeitar o fluxo ali. Se você está olhando no curto e médio prazo, seria uma boa reduzir no seu portfólio. Para você entender o quanto faz parte do seu portfólio, né? Se for a maior parte for Fibra, Suzano e Embraer, com certeza você tem que reduzir, não importa o cenário. Então é um pouco disso, e já emendando, né, o pessoal estava perguntando ali se Fibra, Suzano e Embraer, que caíram muito, vale ali para longo prazo. Eu acho que sim, para longo prazo, principalmente Embraer, né, voltou bastante. Tende a ser um pouquinho menos volátil com relação a preço de commodity, porque Fibra e Suzano, eles têm performado mal por conta de preço lá na China. Então, Embraer e talvez um pouquinho de Fibra
pro longo prazo e não de forma muito concentrada faz sentido por conta de valuation e automaticamente você tem um hedge natural na sua carteira. Isso, dá para comentar o dólar sim. O dólar, né, se você tiver uma pressão, acho que pode ir a 3,30, 3,40, se tem no início, mas se você não tiver, tudo continuar como está, pode voltar para R$4, mas a tendência é de queda no curto prazo por conta dessa pressão aí. Tem só uma discussão que os Estados Unidos poderiam levar juros, né, agora voltou-se a falar isso, né, nas próximas reuniões. Mas acho que olhando o mercado doméstico, né, o Brasil tenderia a sofrer mais um pouco. E o setor educacional seria uma das mais afetadas com esse impeachment provável em maio? Não necessariamente, né? Acho que não tem por que andar tanto assim. Lembrando que a gente ainda passa por um momento de corte de orçamento, etc. Então isso aí tende a afetar a FIES, a gente tem retração econômica, então acho que para o qual político não é uma boa, tá? A parte de educação. Boa. E aí, o Léo, o erro de usar PL histórico é que o mundo mudou. Sim, Léo, é por isso que o nosso PL é de 3 anos apenas. Então, já pega essa mudança, senão é 10 vezes lucro o PL. O ponto é, hoje o que motiva, né, também em bolsas mundo afora? Primeiro, liquidez, né, juros reais negativos em diversas economias. Isso tem que buscar risco, você não vai deixar o dinheiro no banco, né, rendendo o que estão rendendo, os governos injetando dinheiro, injetando liquidez. E por aqui, óbvio, essa possível mudança. Só lembrando, né, já respondendo até a pergunta aqui do Jaraca, não sei se só eu penso assim, mas muitos papéis já não se encontram acima de seu preço justo, não estão mais do que precificados em eventual troca de governo. Lembra no passado, né, a Bolsa foi a 58 mil pontos, 14 vezes lucro, muito por conta só do Levi falando em março, ano passado, há um ano, de que o Levi ia fazer acontecer, ia evitar a perda do grau de investimento, e não foi isso que a gente se verificou, e a Bolsa voltou, chegou a bater 37 mil pontos. Então o mercado vive de expectativas, é o caso da Argentina, é o caso de uma melhora que pode acontecer por lá, e aqui no Brasil sim, porque o atual presidente não consegue realizar mudanças, e não vai conseguir, cada vez mais enfraquecida, e também esse governo não tende a continuar, mesmo que vá até 2018, a gente não vê o Lula substituindo. A gente já falava sobre isso aqui, né? E só quem me acompanha lembra, eu fiz um ano de Facebook essa semana, que eu já falava, né, do fim do ciclo do PT no poder, a gente está caminhando para isso. Então qualquer mudança, não está nem se discutindo quem é que vai vir, é independente. Quer mudanças porque mudanças, né, quem entrar vai conseguir realizar mudanças. O que vocês acham de CDB pré-fixado para 5 anos? A gente está começando a falar sobre isso, né, de mudar de pós para pré, dependendo da taxa. Eu estava vendo que tinha 17% ao ano, estava interessante. O interessante talvez não seja travar tanto tempo, né? Quanto mais líquido, melhor. Se você está falando de um CDB com carência de 5 anos, acho que tem coisa melhor com carências menores, né? Sim, essa é longa, bem lembrado. Mas tem coisa para fazer sim, ficar parte, talvez começar a migrar ali, parte do seu portfólio de renda fixa para pré, já que a gente não tem nenhuma indicação de que o BC vá aumentar juros e você tem esse fluxo político também, talvez faça sentido já aproveitar um pouco dessas taxas de CDB. Beleza, vamos lá. Por favor, Hydrogazil, vale a pena comprar para médio ou está muito esticado? São dois ativos esticados. Hydrogazil ainda acho até que pode continuar andando porque tende a entregar um resultado melhor. Ela vem consolidando outras farmácias, é um processo que tem uma farmácia em cada esquina, então tem um processo sim de consolidação, o que ela pode levar suas margens pressionando a indústria farmacêutica, porque se você consolida um setor, você compra mais, então você pode pressionar sim. Acho um bom ativo, mas acho caro. Hipermarcas a mesma coisa. Se desfez de algumas marcas, vendeu para a Coty, a Bozano, Monange, dentre outras marcas, para focar no seu business, né? Que ela acabou comprando muitas marcas no passado, mas é outro ativo também que eu acho caro mesmo nesse cenário. Sobre Brasil Foods e Porto Seguro, Brasil Foods a gente não gosta, né? A empresa acabou assim, ela é uma empresa de commodities, não adianta dizer que não é, porque o cenário dela é sim vender para fora, ela só vende a parte de suínos, frangos, na prato pronto é zero. Então é uma empresa de commodities e quando você olha o mercado doméstico, está tendo uma desaceleração muito forte, né? As pessoas estão trocando, os consumidores estão trocando, né, por conta da renda, a inflação e renda real, né, sendo corroída por conta dessa inflação, estão trocando produtos prontos por produtos commodities. Então ela perdeu margem, ela falava que seria uma Ambev, não é.
3 CEOs em apenas 3 anos, então é um cenário altamente desafiador, a gente segue short em Brasil Foods. Quando a gente olha Porto Seguro foi até uma empresa citada, né, no nosso almoço de 10, junto até com o Brasil Foods, que ficou para trás. Mas ela tem um pouco de receio, mas ela que ficou para trás. Pode ser que até se recupere um pouco aí. A gente prefere beber Seguridade, Sula veio com resultado pior, mas até... vai ter pressão de curva de juros, né, talvez. Então, sei lá, não entraria agora não, tem outros ativos, mas ficou para trás. O ZIN 5, perguntaram aqui. Tá bafafá, né? Sobe 10 num dia, cai 10 no outro. O ZIN 5 tem performado bem por conta do aumento de capital que o Conselho discutiu ali na semana passada. Aprovaram o aumento de capital de 1 bi, mas ainda vai para a Assembleia. De qualquer forma, era o que eles precisavam, né? Eles estão numa situação extremamente delicada, com vencimento de dívida para esse ano 2 bi, mais para o outro ano mais 2 bi. Então, não tinha saída e óbvio que é sempre ruim em termos de diluição do minoritário, mas é o que tem que ser feito agora. Por isso que as ações vêm andando bastante. A gente não recomenda uma entrada agora de forma alguma, porque só alivia um pouco o curtíssimo prazo, o estrutural bem ruim ainda para siderúrgicas. Vamos lá. Se a Marina vier, muda sua concepção? Depende de qual concepção, né? Eu só não entendi qual seria a pergunta. Você acha que o petróleo WTI encontrou o topo a 40 ou vai além disso? Acho que pode ir um pouco mais no curto prazo, mas eu olharia como R$40 um bom preço aí para o petróleo permanecer por mais tempo. Se a Vale já foi comentada? Não. Nós está perguntando aqui. Não comentamos ainda de Vale. Vale andou muito por conta, além do excesso de liquidez, a volta das commodities lá, entre elas o minério de ferro. Agora a gente acha que essa volta é pontual ali. Você tinha um estoque de aço baixo, né, que as siderúrgicas estavam ali até o ano novo chinês, agora e depois disso eles começaram a reestocar. E também a questão de estímulos lá na China, principalmente na parte de construção. Isso aí deu impulso, mas de novo, a gente vai ter bastante capacidade entrando, principalmente no ano que vem. E 2018, enquanto a demanda vem cada vez mais decrescente, né? Lembrando que a China está mudando seu perfil de crescimento, de investimento para consumo. Então isso aí, ser junto estrutural, não está muito a favor ainda para Vale. Em termos de valuation, não é uma barganha, a gente não recomenda uma compra ali em Vale. Qual a opinião sobre Braskem? Eu não gosto de setor, não gosto de ativos dos dois controladores, Odebrecht e Petrobras, né? A discussão agora é se eles vão vender ou não ativo. A gente já falava sobre isso, acredito que vendam sim. E se tivesse que ter o ativo, seria só na ON, porque é a única que teria direito a tag along, né? Então, quem tem preferência a Petrobras vender é o Odebrecht. O Odebrecht não deve exercer seu direito de preferência, porque ela teria que pagar isso. Então, o Odebrecht também poderia vender o ativo. E aí tem alguns interessados. A ON se valorizaria mais do que a PMA. Isso já demonstrou na sexta-feira, mas eu prefiro ficar de fora do ativo. Eu praticamente não gosto do setor petroquímico. Gol deve valorizar a longo prazo com a entrada de capital estrangeiro. Já vem subindo bastante, né? Mas é um setor que a gente não gosta também, setor aéreo, e diferente de Embraer, mas sim das empresas aéreas, porque vamos olhar para trás aí, quais empresas sobreviveram no passado, né? Você tinha Transbrasil, Varig, VASP, por exemplo, e a TAM na época. Hoje você tem, a TAM foi comprada pelo Alan, a Gol tem 15 anos, né? 16 anos de vida já praticamente quebrada, e você tem a Avianca, Azul, outras empresas extremamente novas. Então parece que é um setor que as empresas nascem para morrer. É impressionante isso. Não teria Gol por conta desse evento, que eu acho que boa parte já se precificou. CETIP a gente gosta do ativo, mas ainda prefere a BVMF. BVMF vem corrigindo. Até acho que vai ficar mais fácil a BVMF comprar CETIP, porque vai ter troca de ações. Então fica mais fácil você trocar por um ativo hoje que vale mais. Os ventos melhoraram nessa negociação para a BVMF. Pode pagar mais caro, porque uma parte é em caixa, outra parte via troca de ações. Então ela vai trocar por uma ação mais cara. Quem está na CETIP pode aceitar e vender as ações sim da BVMF depois. Mas a gente segue gostando de CETIP. Só acho que tem ali, como ela já negocia 18 vezes lucro, né, acho que podem pagar 20 vezes lucro, seria R$43, né? Acho que tem pouco para ganhar. PEMAN a gente não olha,
tá? E se a Marina assumir, muda sua concepção de mercado, de continuar subindo, a 60 mil ou não. Não, mas ela não assume agora, né? Então... Foi 2018. Então vamos só lembrar, assim, na nossa pesquisa na época das eleições, 2014, os investidores institucionais acreditavam que se a Dilma ganhasse, a Bolsa iria para 44.900 pontos, Marina 62 mil pontos e a AS 68 mil pontos. Eu acho que isso voltaria um pouco, né? O AS não seria mais 68, né? A Marina 62. Não. Mas lá, 60 com a Marina, 60 e pouquinho com um AS. O Nois, ele estava comentando, né? Que eu comentei de Usiminas que não vale uma entrada agora. Ele perguntou se valia uma entrada em algum lugar. Acho que não. De novo, a gente acha que o fundamento é ruim. E olhando, assim, um pouco mais, aqui a gente esquece, né? Um pouco mais... no intervalo um pouco maior, a gente vinha recomendando short há algum tempo, mas com papel lá em cima. Desde abril do ano passado. A gente fica muito mais feliz em ter protegido de toda essa queda do que não ter participado dessa alta, que realmente pra gente foi uma questão pontual, porque o estrutural ainda é ruim. E a questão do short é que a gente tem que manter, né? Tem que manter alguns ativos shorts. Sim. Em termos de fundamento, e os Minas entra facilmente ali, lembrando que faz parte da carteira short, e a gente tem recomendado há algum tempo já para os nossos investidores para reduzir a posição da carteira inteira, mas não necessariamente a gente tirou os Minas, mas é um pouco disso. Às vezes o pessoal olha que o papel dobrou, mas esqueceu que ele caiu, sei lá, finge que um papel caiu... R$6 para 80 centavos. Não, se ele caiu 90% e depois dobrou, se ainda tá, sei lá, 80% para trás, tá? Acho que só o pessoal esquece um pouco disso, mas vale lembrar, tá? Transmissão Paulista, sim, a gente fala bastante, está caro ou barata. É muito mais uma renda fixa. Hoje ela está com um preço atrativo, ela entrega uma TIR real de 13%, é um ativo interessante para se ter. Vou falar rápido aqui porque a gente estourou o tempo, então vou responder rápido. Se tipo acima de R$40, a compra ainda vale a pena, a gente espera que tenha uma oferta maior pelo BVMF, R$43. Mas aí você vai calcular o ganho, né? Menos de 10%, né? Indo para isso. Se não ocorrer, o ativo poderia voltar um pouco. Cirela tem perspectiva de valores para isso? Saiu de 7 para quase 10,50. Vamos lá, como o Kim já mencionou. O setor de real estate também, PDG e Rossi dobraram de valor, mais do que dobraram. Rossi falando de venda de alguns ativos, do land bank dela, e também curva de juros menor. Então o mercado estava muito depreciado. Algumas pessoas short acabam comprando. Isso aconteceu com os Minas. Era a maior posição short sobre o free float. Squeeze, né? Short squeeze do cara falar, cara, preciso tomar isso aqui a qualquer preço, porque não é normal um ativo subir 30% num dia. Não é normal. Sem só um anúncio de possibilidade da Dilma cair. Isso não é normal acontecer isso. Até porque o fundamento continua da companhia. O aumento de capital. Uma das poucos ativos que o aumento de capital é bom para ela. Ou quebra ou tem aumento. Então, ela tem a diluição. Então, não é bom. Se a gente recomendaria entrar em BVMF agora, eu entraria, mas via produtos estruturados, agora via Fence. Entrar seco, não entraria. Para Tesouro Direto, vocês continuam recomendando Tesouro Selic? A gente recomendava muito NTNB, tá? As mais curtas. Agora pode ser estar entrando na Selic, mas eu preferiria um CDB, alguma coisa pré-fixada agora, porque eu acho que as taxas de juros vão cair, então eu entraria mais no pré. Qual empresa seguradora vocês recomendam? Você quer falar alguma coisa de Tesouro? Não. Qual seguradores vocês recomendam? BB Seguridade agora, nem Sula nem Porto Seguro. Sula a gente saiu da nossa carteira, tinha 5%, a gente já zerou Sula. Fibra nós já comentamos, Pablo. É dólar, né, sobre isso. O Celso tem mais Ibope que o AS, obrigado. Então, não sei se isso é bom ou não. Bom, pô. Candidatura já preparando. Não, que isso. Política não é comigo. Eu gosto de comentar, porque se eu me candidato, se eu me filiar a algum partido, eu vou te dizer que 2 me chamaram para filiação, eu perco toda a minha credibilidade aqui, de poder falar mal, reclamar de todo mundo, reclamar que é um absurdo, que o PSDB está fazendo, é um absurdo. Hoje, pessoas que sempre mantiveram a sua linha de raciocínio político, um deles é o Caiado. Isso eu tenho que mencionar aqui. Não vou falar Bolsonaro, mas o Caiado. Bolsomito. Não vou falar do Bolsonaro. Quer dizer, ele manteve, mas o Caiado sempre manteve essa linha. Sempre. Ele não mudou, ele não fica indo pra lá e pra cá. Sempre. Então não tô aqui, elogiando ele. Eu tô elogiando a postura dele. Porque a própria Marina, depois das eleições, ela sumiu, ela desapareceu.
E não pode, o político não pode. Ele tem que estar lá, é trabalhoso, é cansativo, é óbvio que é, mas é para isso que ele está lá, é pelos votos. Então ela sumiu. O Caiado sempre se manteve. Eu lembro que o Caiado falou uma vez, tinha que fazer novas eleições para tudo, de vereador à presidência, tudo mais, tem que aprofundar, tem que pesquisar. Eu sou, contra essa impunidade, contra a corrupção, tem que aproveitar para fazer uma limpa. A gente não é a República das Bananas. Vamos provar que a gente não é. Esse é o momento. E que todos sejam apurados e que se tiver problema, que todos sejam condenados por um país melhor. Então, é esse o ponto aqui. Não tem que defender ninguém, tem que sim bater. Estou até falando do Caiado, que eu acho que ele teve uma linha de raciocínio e manteve o tempo inteiro. E não se aproveitou, pelo menos eu não vi na mídia falando, eles tentando subir em palanque e tentando falar num cenário como esse. Então, Ambev é uma boa opção. Ambev, retorno acaba sendo menor, obviamente, mas é um ativo interessante que se a bolsa voltar, não vejo tanto upside para a Ambev, mas se a bolsa voltar, é um ativo que tem um pouquinho mais de proteção. Bancos médios, vocês indicariam? Tem Banrisul, mas eu sempre fico um pouco mais de receio. Mas o Banrisul ficou para trás, chama atenção no atual cenário. Amanhã sai resultado de Gerdau, seria um bom momento para ficar vendido? Não, ficar vendido com esse fluxo é difícil. Se vier o impeachment, você acredita que o volume da bolsa se mantém alto como agora? Eu acho que sim, acho que vai ficar num patamar SMP, por isso que a gente até botou BVMF. Alto, sim. Vocês acreditam em alta de juros até meio desse ano? Difícil, boa pergunta, SMP, eu prefiro pular essa. Tá tendo muita conversa sobre isso, mas a gente acha que a probabilidade é baixa por enquanto, mas realmente está crescendo ali do que se a gente for ver há 4 semanas atrás. Boa, Celso, falou tudo. Celso para 2018. Senhores, acho que é isso, né? Não quero aqui chamar 460 conectados. Obrigado aí pela audiência, pela participação aqui de todos, mas a gente tenta sempre ter uma opinião isenta, né, sobre política. Política gera muito, né? Política, religião e futebol é óbvio que gera sempre uma discussão. Desde que ela seja sadia, né, desde que a gente consiga e as pessoas consigam defender as suas posições democraticamente, eu não vejo problema nenhum. PL da Bolsa, eu vejo ali na casa hoje da BVMF, deve estar 15, 16 vezes, porque ela estava 10, né, saiu de 10 para 15, 16, ela estava 10 vezes quando estava R$10, então ela está 16, deve estar R$16 o lucro, ainda acho que dá para subir um pouquinho, mas começa a ficar caro. E sobre... Foi o quê? De construtoras que eu não falei, eu ficaria fora. Falei já um pouquinho de Cirela e outras, eu ficaria fora, porque o ciclo de construção é mais longo. Mas é óbvio, se você tem a entrada do novo governante e taxa de juros futuras para baixo, são ativos que andam, anda tudo, né, gente? Então, são ativos que andam, tá? E óbvio, a NTNB subiu, a gente falava isso, ia corrigir, né? Ela subiu por conta disso. Senhores, a gente estourou o tempo aqui em 6 minutos. Obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Lembrem-se sempre, assistam a Arena do Investidor. Lá extremamente relevante, via Blackboard. Pessoal lá muito bom, são 4 analistas, né, que vão ajudar vocês pelo day trade, vão ajudar vocês tape reading, mini dólar, né, tem mini índice dólar, então é extremamente relevante sim a participação, né, de vocês lá para entender esses movimentos de curto prazo. Eu e o Kim somos analistas fundamentalistas, mais uma visão de médio e longo prazo. Ali a gente vai falar para eles 5 ativos, eles vão dizer, esses 2 são interessantes para comprar nesse momento. Então é para pegar muito mais esse time, acho sim que vale a pena. Entrem na Arena do Investidor e abram aqui a sua conta. E o Jararaca falou Celso para presidente 2018. Não, obrigado, mas estou fora de política, meu negócio é só falar e comentar. Isso aí. Um grande abraço, senhores. Valeu, pessoal. Até a próxima.